Antártica, e pensamos em glaciares e em pinguins. É o mais meridional dos continentes na Terra, coberto quase totalmente por um manto de gelo. Muitas vezes a Antártica é descrita como o continente dos superlativos, o continente com a maior média de altitude, aproximadamente 2.000 metros. O continente mais seco, de certa forma, a Antártica é um continente desértico, apesar das águas oceânicas circundantes e da água congelada em abundância. O continente com maior índice de ventos fortes do planeta. O continente mais frio, ficando quase integralmente congelado ao longo de todo o ano. As temperaturas no continente variam em média de menos 10 graus Celsius na costa antártica a menos 60 graus Celsius nas montanhas mais altas no interior do continente. Situado quase concentricamente em torno do Polo Sul, o nome da Antártica significa oposto ao Ártico. Eu estou aqui para falar da Antártica e lhes contar um pouco da minha experiência lá, bem mais ao sul da nossa América do Sul. Quando criança, com meus pais fizemos uma viagem nas montanhas da Colômbia e na adolescência me aventurei nas florestas de trilhas íngremes até os páramos dos Andes. Me maravilhei com a natureza, a paisagem, as rochas. Estudei geologia. E foi durante o meu mestrado em geociências, aqui na UFPE, quando comecei a ouvir do projeto Paleoantar. A Antártica nem sempre foi um continente congelado. No passado geológico, sua localização geográfica, paisagens e clima eram diferentes. Houve uma época em que a grande massa de terra do sul era coberta por florestas e os dinossauros vagavam livremente. Esse filme, Dinossauros da Antártica, explora o passado pré-histórico do atual continente branco. Evidências do tectonismo de placas mostram que a Antártica, junto à América do Sul, África, Madagascar, Índia, Austrália e Nova Zelândia conformaram o supercontinente Gondwana. Paleoantar resume o título completo do projeto: Paleobiologia e Paleogeografia do Gondwana Sul, interrelações entre Antártica e América do Sul. No ano 2018, quando iniciei o meu doutorado estudando microfósseis das bacias interiores do Nordeste do Brasil, a minha orientadora, a professora Kátia Piovesan, já tinha feito 2 viagens como projeto, que entraria em nova fase e ampliaria o seu escopo de pesquisa. Com controle geológico estratigráfico, além dos fósseis de vertebrados, estudos em invertebrados e na nossa área de atuação, os microfósseis, seriam desenvolvidos. E eu me vinculei ao projeto. A viagem, um processo. Primeiro, TPA, Treinamento Pré-Antártico 2019, na Ilha da Marambaia, Rio de Janeiro. Simulando as condições de estadia na Antártica, os pesquisadores acampam por uma semana, não tomam banho e preparam as suas refeições. Assistimos diversas palestras, técnicas de sobrevivência, questões geopolíticas, o Tratado da Antártica 1959, o Protocolo de Madrid 1991, que ratifica, no interesse de toda a humanidade, que a Antártica continue sendo sempre exclusivamente para fins pacíficos e não se torne cena de confronto territorial. Também no TPA fizemos atividades físicas e algumas provas em terra e em água para ser aprovados. E chega o verão do hemisfério sul, novembro, dezembro, e se aproxima a viagem. A Marinha do Brasil, em cooperação com a Força Aérea Brasileira, apoia as atividades dos diversos projetos de pesquisa do Brasil na Antártica. Janeiro de 2020, o voo de Rio de Janeiro a Pelotas, Rio Grande do Sul, 3 horas. De Pelotas a Punta Arenas, Chile, 6 horas. O avião, um Hércules C-130, militar, de carga, sem muito conforto. E os pesquisadores felizes embarcam na expedição rumo ao sul. Em Punta Arenas passamos alguns dias, aguardando o momento da Antártica e suas condições extremas nos permitir chegar lá. No arquipélago das Ilhas Shetland do Sul, Península Antártica, é onde se concentram as estações antárticas de vários países. Na imagem, a equipe Paleoantar, depois de aproximadamente 3 horas de voo, chegamos na base Presidente Eduardo Frei Montalva,
Chile, na ilha Rei Jorge. E esperam por nós os navios brasileiros. Subimos no Gigante Vermelho, como a sua tripulação carinhosamente chama, o navio de apoio oceanográfico Ari Rangel. No navio, mulheres e homens são alojados em camarotes diferentes, cada camarote com seu banheiro e 6 beliches muito apertados, como uma altura do comprimento do meu antebraço. Entrar e sair deles são tarefas complicadas. Navegamos até a Estação Antártica Comandante Ferraz, na Baía do Almirantado, onde vários pesquisadores do Brasil ficariam desenvolvendo as suas pesquisas. Daí partimos para a Península Byers, Ilha Livingston, ainda no arquipélago das Ilhas Shetland do Sul, aproximadamente 12 horas de navegação. O dia era lindo, de céu azul e o sol batendo. De helicóptero UH-13, esquilo biturbina, o acampamento é lançado no interior da Península Byers, na base do cerro Chester Cone, com 188 metros, a maior altitude da ilha. 14 pessoas, 12 pesquisadores e 2 alpinistas montamos nosso acampamento. Isso foi no dia 9 de fevereiro de 2020, dia de notícia mundial. Recorde de temperatura na Antártica, 20,75 graus Celsius, superamos 14,1 graus Celsius que desde fevereiro de 1971 não se alcançavam. O registro foi feito por um projeto brasileiro. No acampamento, éramos 4 equipes, 4 projetos. Terra Antar, Permaclima, que pesquisamos solos, criosolo, permafrost, os ecossistemas terrestres e as mudanças climáticas atuais na Antártica. Saúde Antar, que ia nos pesquisar. Seu objetivo é estudar as dimensões da saúde mental no isolamento antártico. E nós, Paleoantar, em busca dos fósseis, sejam grandes ou pequeninos. Um grupo de expedicionários heterogêneo em suas profissões e equilibrado entre número de homens e mulheres unidos nessa aventura antártica. 6 pesquisadoras, aventureiras, guerreiras, 3 éramos Paleoantar. Na imagem, a mulherada Byers na Estação Antártica Comandante Ferraz. No lugar do acampamento, entre todos carregamos caixas marfinites de 50 kg cada uma, com todo o material necessário para nossa estadia. Suprimentos, barracas, bolsas de dormir, etc. Armamos nossas barracas pessoais, uma barraca de convivência, a Polar Haven, e uma barraca banheiro, a Jabuti. No banheiro, temos um vaso sanitário portátil, químico. Neste, só o número 2, até uns 20 litros. Puxe a alavanca para abrir o tanque de resíduos e deposite. E em seguida, bombeie a água e assim limpe o seu registro. Como a sua limpeza é uma tarefa nojenta, se faz um reversamento. Também evitamos o xixi neste, para não encher rapidamente. Cada um tem o seu penico. Tomar banho de lenço umedecido só. Chuveiro, não temos. Quando o dia é ensolarado, esquentamos água do degelo e das caixas marfinites desocupadas fazemos nossas banheiras. Em 20 dias, só 2 vezes. O cabelo a gente lava uma vez por semana. Entre nós, mulheres, nos ajudamos nessa tarefa. Numa bacia, a amiga joga água morna na minha cabeça. O nosso convívio, muito cooperativo. Uns cozinham, uns buscam água, outros lavam. O nosso dia a dia, a depender do tempo. Em dias de tempestade, passamos na barraca de convivência, lendo, trabalhando, comendo, brincando. Dias ensolarados e ou secos rendem longas caminhadas, numa paisagem rochosa, em grande parte exposta na Península Byers. Bons afloramentos de perfis estratigráficos foram estudados, e entre os estratos de rochas, vulcanos sedimentares, diversidade de fósseis foram recuperados. Amonites, bivalves, belemnites, fragmentos ósseos e plantas, muitas plantas, foram coletados. E cadê os microfósseis? Os tracodes, foraminíferos, palinomorfos, são de difícil reconhecimento em campo. Excepcionalmente, com lupa de mão, podem-se enxergar alguns, como os ostracodes na rocha da imagem. É a partir da preparação química em laboratório que de aproximadamente 60 gramas de rocha ou sedimentos é possível recuperar os microfósseis soltos. Na imagem, somos 2 mulheres, no processo de levantamento da coluna estratigráfica e a coleta sistemática das amostras.
Estudos anteriores inferem idades entre aproximadamente 150 milhões de anos, no final do Jurássico, a 110 milhões de anos, Cretáceo Médio, para as rochas da Península Baias. Estas rochas registram uma evolução de um ambiente marinho profundo, no final do Jurássico, a transição de praias até um ambiente continental fluvio-lacustre com influência vulcânica durante o Cretáceo. Foi um período quente, durante o qual a Terra teve um clima de efeito estufa. Naquela época, as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono alcançaram cerca de 1000 partes por milhão em volume. Atualmente são registradas 416 partes por milhão. No Cretáceo, as temperaturas médias anuais da Antártica têm sido estimadas entre 13 e 18 graus Celsius, com precipitação de cerca de 1.120 milímetros por ano. Assim, a vegetação cresceu. Isso foi a Antártica há 100 milhões de anos atrás.